Olá, gente! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alessandra Lopes. Vou estar aqui nesse curso falando para vocês sobre os documentos psicológicos. Eu sou psicóloga, formada lá pela FRJ, mestre em saúde mental, agora doutorando em psicologia também, e especialista em neuropsicologia e em avaliação psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia. E o que me motivou a vir gravar esse curso para vocês, né? Dentro da minha carreira como professora de graduação, eu via que muitos alunos tinham dificuldades e dúvidas para redigir documentos psicológicos e, por vezes, até muitos profissionais também. Então, sempre foi uma coisa solicitada e a ideia é que, ao final desse curso, vocês possam saber quais documentos vocês podem redigir, né, dentro da profissão de vocês, como redigi-los e realizá-los com autonomia, ok? Vou explicar para vocês um pouquinho como o curso vai funcionar. Bom, o que o curso contemplará? Né? Ele vai contemplar o que compõe os documentos psicológicos, ou seja, quais são os documentos psicológicos, para que eles servem, como eles devem ser redigidos. A gente também vai ter modelos editáveis de documentos, então vocês vão ter aqui na plataforma os modelos de cada tipo de documento que a gente vai ver, para que vocês possam ter eles como para edição, para o uso pessoal, profissional de vocês. E a gente vai ter uma vez por mês também uma aula ao vivo online, que vai ser uma aula tira dúvidas, né? Sempre quarta-feira, às 11 horas, onde a gente vai avisar por e-mail aos inscritos, com antecedência, para que vocês se programem para esse dia e para essa hora, e que a gente possa tirar as dúvidas que vocês tiveram do curso, que vocês tiveram de construção de documentos, né? Então, por vezes, Alessandra, construí essa declaração, mas estou na dúvida se eu fiz de maneira correta, o que deveria fazer, o que deveria conter ou não. Então, vai ser esse momento de aula ao vivo também, onde a gente vai poder estar junto, tirando essas dúvidas. O que a gente vai ver, então, por aqui, né? Esse curso vai abordar declaração, atestado psicológico, relatório psicológico e multiprofissional, laudo, parecer, encaminhamento e recibo, né? Recibo e encaminhamento, apesar de não serem documentos psicológicos em si, eu acabei acrescentando nesse curso, já que é uma coisa muito solicitada pelos alunos e pelos próprios psicólogos sobre como fazer essa redação, como escrever, o que conter. Então, acabei colocando esse a mais aí nesse curso. Bom, nós como psicólogos devemos sempre acompanhar o site do Conselho Federal de Psicologia, que é esse site aqui que está em destaque para vocês aí no canto esquerdo superior da tela. Dentro do próprio site do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem lá em legislação o nosso código de ética e também leis e normas e notas técnicas, que a gente deve olhar com frequência, porque elas sempre são atualizadas. Então, a gente precisa saber o que é da nossa atuação que foi atualizado e que a gente precisa se adequar, tá? A construção de documentos psicológicos é uma dessas coisas. Então, a gente clica lá em legislação, vocês vão lá em resoluções do CFP, tá? Lá embaixo onde está apontando essa seta. Dentro das resoluções do CFP, vejam só o que temos. Um manual de elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo, que também vai estar aqui disponível para vocês na plataforma, para que vocês tenham ele como documento guia para vocês, né? O próprio conselho já elabora esse documento guia, ali não tem modelos, né, dos documentos psicológicos, mas sim para que eles servem e como devem ser redigidos está lá. Então, também vai ter esse documento aqui no material da plataforma para vocês, mas também, se porventura, em algum momento atualizar, vocês já sabem onde buscar, inclusive também outras resoluções que estão relacionadas à aplicação da profissão de vocês. Okay? Então, para que a gente possa construir um documento psicológico, a gente tem que estar atento em 3 coisas principais, tá? O nosso código de ética, é importante que a gente saiba o nosso código de ética do início ao fim, né? Tenho dúvidas, ok, claro, é um código para estar sendo consultado, mas tenham eles com vocês, inclusive eu também posso disponibilizar ele aqui em PDF na plataforma também, isso é um documento público, como, pois bem, vocês viram, ele está lá no próprio site do Conselho Federal de Psicologia também. Então,
é essencial que vocês conheçam o nosso código de ética do início ao fim, tá? Porque ali vai dizer pra gente o que a gente pode escrever, o que a gente pode dizer sobre um paciente, sobre uma instituição ao qual a gente está prestando serviço. A resolução vigente, agora é a 006/2019, antes de 2019 tinha uma outra resolução vigente, então por isso que eu falo, sempre se atualizem lá no site do Conselho, tá? Com a resolução vigente sobre documentos e sobre qualquer outra atuação dentro da área da psicologia que esteja vinculado ao trabalho de vocês. Então é importante que a gente também conheça essa resolução, tá? Muito bem, consulte ela, ninguém precisa decorar a resolução, mas tê-la como material de consulta é imprescindível. E qual é a finalidade do documento solicitado? Ou seja, esse documento está sendo solicitado por quem? Para quê? A partir do momento que a gente consegue responder essas perguntas, a gente sabe o melhor documento a ser construído. Por exemplo, é muito comum pacientes de terapia virarem para mim e falarem: eu preciso de um atestado para dizer que eu estive aqui hoje, porque eu me ausentei mais cedo do trabalho. Na verdade, o que ele precisa não é de um atestado, é de uma declaração. Né? Só que o que acaba sendo mais conhecido é o termo médico. Né? Quando a gente vai ao médico, ele fornece para a gente um atestado. Né? Dentro da psicologia, não. A gente vai fornecer uma declaração que está relacionada ao comparecimento. Né? Pode até ser uma declaração de comparecimento. Outra dúvida muito frequente, pessoas que às vezes vão prestar concurso público e falam: eu preciso de um laudo. Sim, ela precisa de um laudo, porque geralmente o concurso público pede uma avaliação, mas além do laudo, ela precisa de um atestado, atestando ela para aquele cargo que ela está indo. Tá? Então é importante que vocês saibam justamente quando um documento é solicitado, para quê, para quem, por que está sendo solicitado, tá? Para que vocês saibam qual documento construir. Nem sempre as pessoas conseguem pedir para a gente o documento real. Né? Muitas vezes também já aconteceu comigo, o plano de saúde está pedindo um prontuário. Peraí, como é que estão pedindo meu prontuário? Aí eu fui ler, o que eles estavam pedindo era um relatório. O que eles estão pedindo é um relatório psicológico, do que eu tenho feito ao longo das sessões, quantas sessões foram e etc. E aí, quando eu vou ler a descrição, muitas vezes é que eu consigo entender o que é que aquela pessoa gostaria de ter falado, que ele não sabe a nomenclatura correta nossa. Tá? Então, também é um papel muito importante da gente, como psicólogos, psicoeducar as pessoas sobre o nome correto dos documentos na psicologia e que a gente também saiba até para explicar os nossos serviços. Né? Quando as pessoas vierem solicitar, você faz um laudo para concurso? Sim, eu faço uma avaliação psicológica que tem como resultado um laudo e um atestado, que muito provavelmente é o que está sendo solicitado no teu concurso. Ok? Vamos lá. Documento psicológico, então, é toda e qualquer comunicação por escrito decorrente do teu exercício profissional. Preciosismo ou não, documento, depois que sai da sua mão, ninguém nunca sabe para onde vai e o que vai ser feito com ele. Tá? Então, todo o cuidado com o que você escreve ali e como você escreve. Tá? A gente nunca sabe o que vai acontecer com aquele documento. Uma outra pessoa, às vezes mal intencionada, pode pegar o documento, a pessoa pode fazer uso do documento para um outro fim, que é a pessoa que não era da área da psicologia acaba acreditando naquilo. Então, assim, todo cuidado com o que a gente vai escrever e como a gente vai escrever. Qualquer coisa que eu entregue por escrito é um documento do meu exercício profissional. Tá? Então, todo cuidado, e ainda assim é pouco. Tá? Algumas questões éticas envolvidas na confecção dos documentos. A gente deve sempre pautar a confecção dos documentos no Código de Ética Profissional do Psicólogo e nas resoluções pertinentes. Eu mostrei para vocês, principalmente a resolução específica quanto à elaboração de documentos, mas é importante que cada um aqui que vai estar assistindo esse curso vai ter uma área de atuação diferente. Alessandra, eu atuo na psicologia jurídica, eu atuo na psicologia clínica, enfim. Então, que vocês também consultem as resoluções pertinentes à sua atuação, além da resolução de elaboração de documentos. Tá? Devem sempre ser elaborados de acordo com os princípios da qualidade técnica e científica,
Coloquem num documento psicológico apenas o que é científico e apenas o que é de conhecer psicológico, tá? Imaginem vocês eu botar lá numa declaração dizendo que o paciente está com problema epitelial. Uma micose? Isso não é do meu saber, tá? Então, coloquem apenas o que é do seu saber e o que é científico, ok? Devem ser fruto de uma avaliação ou intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos, sociais e culturais e como os mesmos podem interferir nos fenômenos psicológicos que eu estou observando. Então, eu não posso simplesmente emitir um documento psicológico de qualquer um, né? Qualquer um que me parou na rua e, ei, Alessandra, faz aqui para mim um atestado psicológico rapidinho. Não. Né? Eu só posso realizar um documento psicológico de uma pessoa ou uma instituição que está sendo alvo de uma avaliação ou de uma intervenção psicológica. Okay? Deve sempre ser resguardado o sigilo. Então, todo cuidado com a entrega desse documento, com a guarda desse documento. De preferência, ao fornecer um documento para o paciente, se o paciente, às vezes, no momento, você está lhe fornecendo por escrito, né? Não está com uma bolsa, enfim, não está com nada, coloca no envelope, para que ninguém possa ver o que está escrito ali. Coloca no envelope. Né? Tenha você também uma cópia desse documento fornecido, né? De preferência onde no verso o paciente, ou enfim, quem estiver recebendo o documento, vai dar ali o ciente do recebido. Tá? São precauções, mas precauções que um dia podem livrar vocês de alguns problemas. Tá? Então, sempre guardem esses documentos também num local apropriado do espaço de prática profissional de vocês. Tá? De preferência, um armário com chave. Tá? Alessandra, eu não tenho um espaço, eu subloco. Então, coloque numa pasta opaca, né, de uma maneira que ninguém veja as informações que estão ali dos pacientes. A gente tem que ter todo um cuidado de resguardar o sigilo do paciente e não só o sigilo do que o prestador, para quem a gente está prestando o serviço, né, nos fala ali no momento, mas também do que a gente escreve sobre ele. Ok? A confecção de documentos psicológicos é realizada sempre com solicitação ou por resultado no processo de avaliação psicológica. E essa solicitação sempre sendo de um paciente ou de uma instituição, enfim, que você já vem atendendo, que você já vem prestando um serviço. Tá? Esse documento nunca é redigido do nada, né? Sempre há uma solicitação, pelo menos formal. Tá? Quem tem o direito a solicitar? O próprio usuário do serviço, responsáveis legais e profissionais de uma equipe multidisciplinar e autoridades. Quando solicitado, outra coisa importante de vocês prestarem atenção é responder apenas ao que é solicitado, tá? Muitas vezes já me perguntaram, Alessandra, mas eu atendo um paciente e às vezes a criança atendo uma criança que está no processo de guarda e o juiz me pediu um documento. Sim, o que ele pediu? O que ele te perguntou? Isso, então você vai responder isso. Não é para você entregar para ele um relatório das suas sessões. Isso não é um documento, nem um relatório psicológico é isso, tá? Então você vai entregar o que lhe foi solicitado, única e exclusivamente. Nada mais, nem nada menos. Ok? Todas as laudas dos documentos devem ser numeradas e rubricadas. E a última página, ao invés de vir com rúbrica, sempre assinada e carimbada pelo psicólogo. No carimbo deve conter o nome completo do psicólogo e o seu registro profissional. Ok? Então, todo carimbo... Alessandra, posso colocar minha especialidade no carimbo? Pode. Pode ter a mais, nunca menos. E o mínimo que precisa é o teu nome completo e o teu registro profissional. Ok? E sempre, todas as folhas do documento numeradas. Tá? Isso é uma das maneiras de a gente verificar se houve ali uma fraude documental ou não. Porque às vezes está faltando página, às vezes uma página foi inserida no meio, e essa justamente aqui não está rubricada, então a gente já sabe, tá? Então, todo o cuidado para evitar fraudes. Né? Uma outra coisa muito importante, Alessandra, sobrou um espaço no documento. Imprimi o documento e só usei, sei lá, 3/4 de uma folha ofício. Sobrou um espaço embaixo. Risca, para que ninguém possa ali escrever. Ok?